Bora falar de futebol? É hora de Dudu se tornar um titular do Palmeiras? Esse debate é muito grande na torcida alviverde, foi tema do vídeo de ontem, inclusive, quando eu falei bastante sobre esse começo do Felipe Anderson no Palmeiras, os primeiros 20 jogos, o que ele entregou, o que ele deixou de entregar, e na minha opinião, o momento é do Felipe Anderson iniciar no banco de reservas. Isso significa que o jogador foi um investimento ruim? Não! Melhor assistir ao vídeo, se você não assistiu, sobre o Felipe Anderson, depois desse vídeo aqui, para entender melhor a minha opinião e os meus argumentos para colocá-lo nesse momento no banco de reservas. E, olhando para Dudu, a gente precisa também trabalhar com argumentos se for para projetá-lo no time titular do Palmeiras. Até porque, se formos olhar de maneira bastante rasa, o Dudu, nos 16 jogos que fez desde a sua recuperação da grave lesão no joelho, não tem nenhuma participação em gol em termos de assistências e também não tem nenhum gol marcado. E aí muita gente pode falar, bom, então o que faz com que o Dudu se torne peça de debate na torcida do Palmeiras? É só a idolatria? Não, não é só isso. E a gente pode falar aqui nesse vídeo, vou trazer minha conclusão antes dos argumentos, o Dudu merece uma chance no time titular do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro pelo que entregou. Apesar de ainda não ter, de fato, um número para assistência ou um número para gol nessa volta em 16 jogos. Antes de mergulhar em todos os argumentos, eu vou me apresentar para a galera que chegou até aqui no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Claro que eu conto com a sua moral se inscrevendo no canal se você não é um inscrito. Chega mais, me ajuda a chegar aos 100 mil logo. Além disso, também quero que você ative as notificações. Clica no sininho para me dar essa moral que você vai receber todo dia que tiver um vídeo novo, um aviso no seu celular. Também clica no botão do like e do hype, é muito importante para o trabalho aqui no YouTube. E evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, com algo a acrescentar, algo a criticar, a discordar, a concordar, fique super à vontade e debata com a galera aí embaixo, que tem muita gente boa. Show? Se quiser ser um membro do canal, também vou ficar muito contente com o seu apoio ao trabalho. Bora pro tema do vídeo. São 16 jogos e nenhuma assistência, nenhum gol, mas olhar só para isso é raso. É preciso olhar para o impacto que o Dudu tem trazido no jogo. Assim como eu olhei também para o impacto que o Felipe Anderson trouxe no Palmeiras, não só com os 2 gols e as 2 assistências em 20 jogos até aqui. Então eu tenho que fazer o mesmo com o Dudu. O Dudu, que quando nós olhamos mais a fundo, assim como fizemos com o Felipe Anderson, ele tem tido um impacto muito positivo em poucos minutos em campo. Só que há um recorte bem claro do momento em que o Dudu de fato começa a evoluir e de fato começa a ter um impacto positivo no time de Abel Ferreira. Por quê? Para começar, a média do Felipe Anderson é de mais de 1 hora em campo por jogo. A média do Dudu é de 25 minutos em campo por jogo. E aí é bom lembrar que quando a gente olha para esses números, quando a gente observa esses números, grande parte dos jogos em que o Dudu entrou em campo, ele entra em campo depois da metade do segundo tempo, numa reta final, já precisando dar uma resposta rápida no time, porque o jogo está para acabar. Então, existe uma pressão psicológica maior, existe um tempo menor para entrar no ritmo de todo mundo e para corrigir aquilo que não está funcionando. O desafio é maior para mostrar números. E aí, quando a gente olha para o todo, é bom destacar que 10 das 16 partidas que o Dudu disputou desde a sua volta de lesão aconteceram antes daquele período de recondicionamento físico de basicamente 1 mês. E nessas 10 partidas em que ele estava voltando de lesão antes do período de recondicionamento físico, o Dudu foi muito mal. O Dudu entrava em campo e não conseguia fazer praticamente nada do que ele tentava. Ele tentava drible, o drible não saía. Ele tentava chutar, o chute era travado, ou fraco, ou sem direção. Ele tentava partir para cima do marcador para empurrá-lo para trás e o marcador acabava roubando a bola. Então, o Dudu viveu um momento em que ele estava tentando ainda se reencontrar com o seu corpo, porque foi muito tempo de lesão, muito tempo parado, e evidentemente que ele ainda precisou lidar com todas as questões envolvendo a sua quase saída para o Cruzeiro. Dito isso, vem o período de pausa. E aí depois desse período de pausa, o Dudu tem 6 jogos disputados. E nesses 6 jogos, ele dá a resposta que todos os torcedores do Palmeiras queriam. Do poder de decisão do Dudu, da personalidade do Dudu
e da resposta rápida que o Dudu dá em campo. E foi uma evolução gradual. Vamos olhar jogo a jogo? Contra o Criciúma, quando ele volta a atuar, ele entra em campo por cerca de 10 minutos num jogo já resolvido e consegue dar alguns passes bem interessantes, mas ainda demonstrando cintura dura, ainda demonstrando pouca velocidade, só que demonstrando um pouco mais de agilidade com a bola perto do corpo. Pouca coisa de evolução, mas já foi diferente do que ele apresentou nos outros 10 jogos antes daquela pausa para recondicionamento físico. Depois, ele entra novamente contra o Atlético Mineiro e é o responsável por resolver o jogo, não há dúvida. O Dudu faz aquilo que o caracterizou e ele entrou também por cerca de 10 minutos. Entra pelo lado direito e consegue partir para cima no drible dentro da área, sofrendo um pênalti. E aí o pênalti é convertido pelo Veiga, o Palmeiras vence o jogo por 2-1. Não só isso, nesse pouco tempo dele em campo, ele ainda quase amplia o placar numa sobra de escanteio em que ele domina a bola, consegue abrir para o lado, soltar uma pancada e o Everson faz a defesa, poderia ter sido o terceiro gol do Palmeiras. Então, em pouco tempo, ele já mostra um pouco mais de evolução. Na sequência, ele entra contra o Red Bull Bragantino numa partida em que o Palmeiras ia muito mal coletivamente. E ele quase resolve o jogo. Entrou novamente, faltando cerca de 10 minutos para a partida acabar, e é ele o responsável por obrigar o Cleiton a fazer a defesa mais difícil do jogo. Um milagre. Quando ele sai da área com a bola dominada, uma bola no bate-rebate que inclusive ele fura num primeiro momento, e finaliza cruzado, rasteiro forte no canto, e o Cleiton faz uma defesaça. Ele quase resolve o jogo para o Palmeiras contra o Red Bull não fosse um milagre do Cleiton. Novamente, com pouquíssimo tempo em campo, ele dá uma resposta. Avançando depois do jogo contra o Red Bull, ele volta a entrar em campo contra o Fortaleza e aí ele vai muito mal. Aí ele lembra o Dudu dos primeiros 10 jogos. Só que isso depois de evoluir nos jogos anteriores. E aí ele volta a retomar aquela gradual evolução contra a equipe do Corinthians, em que o Felipe Anderson vai muito mal pela esquerda, muito burocrático, e o Dudu entra e melhora o lado esquerdo do Palmeiras, apesar de não surtir tanto efeito em termos coletivos, porque o Palmeiras realmente não dava uma resposta. O Dudu consegue criar jogadas pelo lado esquerdo para cruzamentos na área e também quase coloca uma bola na rede numa jogada característica dele que está faltando do lado esquerdo. Parte para cima do marcador, dribla, joga a bola para o lado e finaliza passando na bochecha da rede pelo lado de fora. Ele quase coloca uma bola na rede, além de um cruzamento muito perigoso, em que quase saiu o gol do Palmeiras. Ele com pouco tempo, aí um pouco mais, né? A gente está falando de cerca de meia hora em campo, ele melhora o lado esquerdo do Palmeiras. E quando a gente vai para o jogo contra o Grêmio, um jogo em que o Palmeiras ia muito bem, um jogo em que o Palmeiras de fato mostrava uma dinâmica ofensiva afobada, é verdade, mas sufocando o seu adversário, criando oportunidades e pecando muito mais na eficácia do que propriamente na construção, é o Dudu que melhora o lado esquerdo, entrando em campo no lugar de um Felipe que foi muito mal novamente, para partir para cima numa jogada de mano a mano, cortar para dentro e finalizar muito bem para o Marquezinho ser obrigado a espalmar sem a força necessária para tirá-la da direção do Estevão, e o Palmeiras vence o jogo muito por conta da paulada e da jogada individual do Dudu. Quando a gente olha para o todo, a gente está falando de um acumulado de cerca de 100 minutos em campo, divididos em 6 jogos, nos quais o Dudu conseguiu, mesmo de maneira muito picotada, resolver o jogo contra o Galo, que estava empatado, e quase ampliar o placar, porque ele sofre o pênalti e quase faz o gol. Ele também não resolve o jogo contra o Red Bull por conta de um milagre do Cleiton, mas em pouco tempo em campo faz com que o goleiro do Red Bull seja obrigado a produzir um milagre que ele ainda não havia produzido ao longo de todos os 80 minutos anteriores. Ele melhora o time contra o Corinthians, o lado esquerdo especificamente, e ele resolve o jogo contra o Grêmio. Então quer dizer, ele resolveu 2 jogos, não resolveu o terceiro por um milagre do goleiro, e além de tudo, melhora o lado esquerdo do time num clássico pesado como esse, que é o clássico derby. Tudo isso em partidas bastante picotadas. E aí, a gente está olhando para um Dudu num momento de decisão em que ele está acostumado a lidar com a pressão de ser decisivo, em que ele está acostumado e cascudo para ganhar títulos. A gente sabe disso. Quem acompanha o futebol brasileiro sabe que o Dudu, ele é personagem fundamental da história vitoriosa recente do Palmeiras.
Então, a confiança do jogador, ela não se abala nos momentos mais complicados. O Dudu está dando resposta nos poucos minutos que tem sem sentir a pressão da volta da lesão e do momento decisivo. E me parece ser um momento inversamente proporcional ao momento que vive o Felipe Anderson, que não é um jogador acostumado a títulos, embora estivesse acostumado à Europa. A pressão é diferente no Palmeiras, ele está chegando num clube em que ele tem que cavar o seu espaço, chega com muita moral e muita expectativa, o que pesa quando as coisas começam a fugir do controle e não sair como o próprio Felipe imaginava, porque é muito técnico, é muito bom jogador. Quem quer entender o potencial do Felipe, mesmo na fase ruim, é só assistir o vídeo que eu produzi ontem, falando sobre o Felipe neste momento precisar do banco de reservas, mas ele poderia ter números melhores, é circunstancial. E eu trago os exemplos de lances nesse vídeo anterior, só assistir lá. Mas, como o momento é inversamente proporcional, o Palmeiras vive uma reta final decisiva sem margem de erro, me parece que a confiança é fundamental dentro de campo. O Dudu cresce em confiança, cresce em ritmo, cresce em poder de decisão e está acostumado a esses momentos. O Felipe Anderson não se acostumou a esses momentos na carreira, ele está chegando com uma expectativa alta, precisando provar o investimento e, além de tudo, as coisas não estão saindo como ele quer. Então, olhando para o lado esquerdo do campo, nesse momento, o Dudu merece a titularidade. O campo falou, os minutos falaram. O impacto do Dudu no jogo tem sido muito maior do que o impacto do Felipe. E não é demérito para ninguém isso, é só uma análise crítica e técnica. E muita gente vai falar, mas Fragoso, próximo jogo contra o Bahia, o Estevão não está à disposição. Será que não é a melhor ideia colocar o Felipe do lado direito, onde jogou nos últimos 3 anos na Lazio se destacando, e colocar o Dudu do lado esquerdo, ou seja, o Felipe não vai para o banco de reservas? Esse assunto merece um vídeo inteiro. Por quê? Porque não está em disputa apenas a posição do Estevão por Dudu e Felipe Anderson. Tem outros nomes que podem entrar aí. Sendo assim, a gente vai ter que dar uma olhada completa e trazer as formações possíveis. Porque tem Maurício para entrar no time, tem Veiga para entrar no time, tem Rômulo para entrar no time, embora seja improvável por conta do que o Abel tem tido como comportamento com ele, não tem colocado em campo. Mas a gente precisa olhar para o macro. Quem está com confiança? Quem está dando resposta nos momentos mais importantes? O Felipe não tem sido esse cara nesse momento. Não quer dizer que não possa ser mais à frente, mas nesse momento não está sendo. E aí, evidente que eu vou trazer na quinta-feira um vídeo falando sobre as possibilidades de escalação sem o Estevão para o jogo contra o Bahia em relação a Felipe Anderson, em relação a Dudu, em relação a Maurício, em relação a Veiga, Rios e por aí vai. Combinado? E aí eu conto com a sua audiência para a gente debater tudo isso. Mas aproveita esse vídeo de hoje que é sobre o Dudu e traga a sua impressão aqui embaixo nos comentários. Afinal, o Dudu merece titularidade? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, não estou falando só do jogo contra o Bahia não, mas nessa reta final de Campeonato Brasileiro, no lugar do Felipe Anderson, olhando para os números de cada um, olhando para o impacto de cada um, olhando para a performance de cada um, qual é a sua análise? Deixa aí embaixo e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber os vídeos sempre que pintar novidade. Também clica no sininho para ativar as notificações e, claro, dá uma moral para o trabalho, clica no like, clica no hype. Se quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente. Maravilha? Espalhe o vídeo para todo mundo, deixa seu comentário aí. Bora falar de futebol.